Boa noite, irmãos. Estamos com muita saudade de vocês e agora estamos aqui mais uma vez para entoar louvores ao nome do Senhor. Vamos cantar a canção que diz: Cantarei o amor do Senhor para sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Amém. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos. Agradeço desde já a sua presença, a sua atenção, a gente poder entrar no seu lar para, de alguma maneira, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, louvarmos ao Senhor, mesmo distantes fisicamente, mas por esse meio de comunicação, a gente conseguir adorarmos ao Senhor juntos. Peço a você que tenha atenção. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente dos outros acerca do desafio da igreja no século XXI. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para os nossos dias, que é a pressa. A pressa. Isso mesmo. Você conhece pessoas apressadas? Eu, particularmente, conheço muitas pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, são apressadas, outras são lerdas. Tem gente de tudo quanto é jeito, né? Mas, de acordo com o tempo que a gente vai observando, tanto as igrejas quanto a sociedade em si, a gente vai observando que existem dois perfis básicos de pessoas que estão vivendo nesse tempo, vivendo nessa hora, nesse ano de 2020 aqui no Brasil. Ou pessoas lerdas, e você com certeza deve conhecer pessoas assim, ou pessoas extremamente apressadas. Bom, eu não quero tratar sobre os lerdos, porque cada pessoa tem o seu tempo. Mas hoje eu quero tratar sobre os apressados. Você conhece pessoas que querem a solução para as coisas para ontem?
Nós brasileiros temos essa tendência. Talvez por isso o maior problema do Brasil em termos de corrupção não é propriamente a corrupção em si, mas sim a pressa de conseguir algo que naturalmente o trabalho não consegue, sem o trabalho, sem o tempo, levaria muito tempo para conseguir. Ou seja, os políticos, os empresários, o cidadão, toda pessoa que está hoje respondendo por algum crime envolvendo a corrupção, essa pessoa ela teve pressa para conseguir mais dinheiro, uma ganância muito forte. Então a pressa faz parte do nosso contexto. E o que a palavra de Deus fala sobre pressa? Por exemplo, num período desse de pandemia que estamos vivendo, e num período onde estamos vivendo essa situação de paralisia literal, tanto no mercado quanto da sociedade, de isolamento social, eu tenho escutado muitas e muitas pessoas que têm estado em crise exatamente porque o seu ritmo de vida foi forçado a diminuir. Então, quando a gente às vezes dava uma saidinha para fora de casa, a gente esparecia a cabeça e fazia isso costumeiramente. Mas isso hoje em dia não é mais recomendado. Tem de se ficar em casa, tem que sair o mínimo possível. Aqueles eventos que às vezes faziam parte da nossa rotina não fazem mais tanta parte assim, porque nós não podemos mais ter esses eventos. Então, até que ponto nós temos uma vida apressada? Eu particularmente já tive a oportunidade de trabalhar para pessoas de fora do país, pessoas estrangeiras. E uma das coisas que eles falavam comigo e que eu não conseguia entender, eles se perguntavam: por que vocês brasileiros são tão apressados? Tudo tem que ser para ontem, não pode ser para amanhã, não pode ser para daqui a um mês. E aí a gente fica conhecido lá fora por termos sempre um jeitinho. Esse jeitinho brasileiro tem muito a ver com a pressa que nos foi ensinada, com a pressa que somos viciados, com a pressa de lidarmos com problemas sérios e termos uma solução mágica para resolvermos o problema depressa. Bom, hoje nós vamos aprender e você vai se identificar. E você vai saber por que nós temos sofrido tantos problemas na nossa nação e tantas circunstâncias complicadas exatamente por causa da pressa. A pressa é um mal que precisa ser contornado. Não estou dizendo que ser lerdo é bom, porque existem certas circunstâncias que realmente tem que ter pressa. Mas hoje eu quero destacar com você o equilíbrio dessas circunstâncias. Acho interessante também que para pecados as pessoas têm pressa para executar pecados. Mas para executar aquilo que é correto, são lerdas, demoram. Para fazer aquilo que é correto, nossa, demora muito. Para fazer aquilo que é incorreto, que é ruim, mas vai com uma velocidade. Isso é ruim. Esse desequilíbrio é ruim. E hoje nós vamos tratar sobre a pressa. Em meio a uma pandemia, em meio a uma circunstância de isolamento social, o que Deus está querendo nos ensinar socialmente? O que Deus está querendo te ensinar socialmente sobre a pressa? A primeira coisa que a gente pode aprender com relação à pressa e lembrar de um rei chamado Salomão. O rei Salomão foi considerado um dos mais sábios de toda a história da humanidade. Escreveu alguns livros que fazem parte da nossa cultura cristã e tem muito a ensinar. E pesquisando sobre esse tema e para falar para vocês sobre esse tema, eu descobri que o rei Salomão escreveu muita coisa sobre pressa. Porque os livros que o rei Salomão escreveu, destinados a Israel, foi exatamente porque ele observava muitos comportamentos do povo que era natural para eles, mas que não era bom para eles próprios e para o próprio relacionamento deles com Deus.
Ou seja, o rei estava num outro patamar, conseguia observar aqueles que estavam abaixo, e ele então escreve o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, exatamente dando conselhos ao povo, em meio às guerras, em meio às dificuldades. E o povo de Israel, enquanto esteve dominado e sob reino de Salomão, viveu um tempo de paz, viveu um tempo de glória. A palavra de Deus fala que o povo de Israel, na época de Salomão, viveu experiências de nação, um Estado nacional muito fortificado, tanto que os seus inimigos ao redor não queriam batalhar contra Israel e faziam acordos exatamente pela sabedoria de Salomão e pelo estado em que Israel estava superior às outras nações. Isso não foi à toa. Então hoje nós vamos aprender, juntamente com Salomão. Quero que você imagine aí Salomão dizendo a você: olha, vamos aprender o que Deus considera acerca da pressa. Dessa pressa que você aí está incomodado de não poder sair de casa. Dessa pressa que você aí está incomodado porque não está vindo à igreja, porque não pode ir nos lugares que você quer, bater perna. Essa pressa, ela vai custar a sua vida. Você sendo novo ou não, se você não tiver cuidado, isso pode custar a sua vida nos tempos que nós estamos lutando por um inimigo invisível e por um inimigo que é um vírus, que ainda não temos uma solução humana para isso e temos que ter atenção. Hoje, sem pressa, vamos aprender do rei Salomão. A primeira coisa que a gente pode aprender sobre a pressa está em Eclesiastes, capítulo 7. Olha lá, por favor. Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler juntos, verso 8 e 9. A primeira coisa que a gente pode aprender sobre a pressa é que a pressa conduz à tolice. A pressa conduz à tolice. Eclesiastes, capítulo 7, no verso 8 a verso 9, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Vou continuar aqui porque o texto é muito profundo. Verso 10. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que este? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Verso 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá ao seu possuidor. Vou parar por aqui para a gente entender. Eu quis destacar, em primeiro lugar, que a pressa, ela conduz à tolice. Antes de conduzir à tolice, ela conduz à ira. Agora, num tempo desse, ter pressa para executar coisas que antigamente executávamos, pressa para fazermos coisas que não conduzem a absolutamente nada. Meus amados, a palavra do Senhor fala que a pressa conduz à tolice. A tolice, traduzindo, é a burrice, a ignorância. E aqui no caso Salomão estava escrevendo um texto exatamente para tirar o povo da ignorância. Ou seja, ele observava no seu reino, na sua posição, como as pessoas eram apressadas, desesperadas, ansiosas, sem uma verdadeira necessidade. Em que ritmo anda a sua vida? Em que ritmo andava a sua vida? Eu particularmente tenho refletido muito sobre isso. Nós estamos aqui na nossa igreja, mais ou menos há 45 dias em isolamento social. E tem sido proveitoso pensarmos sobre essa pressa em que vivíamos, esse ativismo
que vivíamos. E, em geral, nós temos vivido uma vida muito ativa, mas sem um objetivo claro. E isso é muito prejudicial. A primeira coisa que a gente aprendeu é que a pressa conduz à tolice. Ou seja, quanto mais desesperados, quanto mais apressados para sairmos dessa situação sem sabedoria, mais tolos seremos. E pagaremos um preço alto por isso. Segunda coisa que a gente pode aprender está em Provérbios capítulo 14. Olha aí, por favor. Provérbios capítulo 14, no verso 29. A palavra de Deus nos ensina acerca também da pressa. Olha lá, Provérbios capítulo 14, no verso 29, que diz assim: o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. A pressa conduz à loucura. Você já viu um louco? Já? Já lidou com alguém que está passando por um momento psicologicamente não tão bom? Eu já. Não foi uma vez só. Por ser pastor, a gente fica exposto a certas circunstâncias. E os pastores também ficam expostos a estas circunstâncias. E alguém que fica mentalmente fora do padrão normal, do comportamento habitual, a gente chama normalmente de louco. E no caso, a palavra de Deus fala que a pressa conduz à loucura. Provérbios capítulo 14, verso 29. Por que a pressa conduz à loucura? Porque ela faz queimar etapas e ter uma solução mágica para os problemas. Por que então a palavra de Deus fala em vários textos sobre o tempo? E a relação do tempo para com o seu agente. A minha esposa é musicista, professora de música, muito competente pela graça de Deus, mas ela tem observado, e nós estávamos conversando esses dias, em que seus alunos mais jovens, entre 10 anos de idade, 15 anos de idade, não conseguem ouvir uma música inteira. Eles não têm paciência para ouvir uma música inteira. Não é uma música de ópera que dura 20 minutos. É uma música normal. Uma música de 3, 4, 5 minutos. Os jovens de hoje estão tendo dificuldade de suportar tanto tempo para chegar até o final. Eu me lembro que, quando no início do meu ministério, começaram a surgir as redes sociais com mais força entre os jovens. E antigamente havia o Orkut, depois houve o surgimento do Facebook, depois do Instagram, e agora tem um outro aplicativo chamado TikTok. Esse TikTok é um aplicativo que faz vídeos de 15 segundos. Os amados, são 15 segundos, no máximo. O período máximo deles são de 15 segundos. As pessoas mais jovens, ou seja, os adolescentes, os juniores, estão abandonando de usar o Instagram para usar o TikTok. Não pela qualidade dos aplicativos. Obviamente que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu perfil, mas muitos jovens entre 10 a 15 anos de idade hoje estão migrando as suas contas do Instagram para o TikTok, porque não suportam mais ver, não conseguem mais ter paciência para ver um vídeo de 1 minuto. O Instagram normalmente faz vídeos a partir da postagem de 1 minuto. Pode fazer até um pouco maior, mas tem que ser muito envolvente para poder prender um garoto de 12, 13 anos. Ele não tem mais paciência para ver um vídeo de 1 minuto. Acha grande,
Então a empresa da TikTok pensou assim, como é que a gente vai conseguir pegar a atenção desses meninos? Então a gente faz um aplicativo que dura no máximo 15 segundos. E amanhã, como é que vai ser? Daqui a um ano e meio. Deve surgir um outro aplicativo que vai durar 7 segundos. Bom, até que ponto isso vai? Bom, a palavra de Deus fala que a pressa, a impaciência, o espírito impaciente, seja ele qual for, aqui no caso ele destaca a ira, ele destaca a falta de sabedoria, mas seja ele qual for, a pressa conduz à loucura. Tenho visto muitas pessoas extremamente capazes fazendo loucuras pela pressa. Pela pressa. Simplesmente pela pressa. De fazer algo, de dar uma resposta, de ter que fazer. Acalma o teu coração. Muita calma nessa hora. Nós estamos em meio a uma pandemia. Estamos em meio a um inimigo invisível. E precisa ter calma. Senão você vai pagar com a sua própria vida. Outra circunstância que a gente pode aprender sobre a pressa está em Provérbios capítulo 21. O rei Salomão escreve em Provérbios capítulo 21 acerca da terceira circunstância envolvendo a pressa. Provérbios capítulo 21, no verso 5. E a palavra de Deus diz assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado conduzem à miséria. A pressa conduz à miséria. Sério o negócio, hein? E a gente quer combater a miséria no Brasil, não quer? A gente já ouve esse papo de miséria no Brasil há quanto tempo? Eu tenho um pouquinho além de 30 anos e pelo menos uns 30 anos eu escuto falar que nós temos que combater a miséria no Brasil. Mas eu acho interessante que sempre surge um projeto. E esse projeto é sempre rápido. Vamos mudar o Brasil em 4 anos. Vamos mudar a situação da miséria no Brasil em 2 anos. Planos e mais planos temporários para poder tirar o foco daquilo que é real. E gastam-se milhões de reais há muitos anos. Há muito tempo isso já é feito no Brasil. E a gente observa uma certa dificuldade em realmente resolver o problema da miséria. Eu não estou falando apenas da miséria física, mas da miséria moral, da miséria espiritual. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade, tanto financeira, quanto de saúde, quanto de espiritualidade. Uma coisa é certa: perante a palavra, os apressados normalmente são conduzidos por si mesmos à miséria. A fartura, a bem-aventurança, ela não é algo que nasce do dia para a noite. Nós temos alguns investidores no mundo, pessoas extremamente ricas, homens extremamente enriquecidos mediante o tempo. E se você observar a quantidade de tempo que essas grandes riquezas foram construídas honestamente, e no Brasil isso é uma raridade, você vai observar que levou muito tempo. Quantos anos um sheik árabe, quantos anos o Bill Gates, quantos anos o homem mais rico do mundo, os homens mais ricos do mundo, quantos anos os 100 homens mais ricos do mundo levaram para chegar lá? Muitos anos. Normalmente, as riquezas que eles hoje desfrutam não foram plantadas por eles, mas começaram com seus pais. Mesmo que eles não tiveram tanto dinheiro, mas tiveram a sabedoria de investir nos seus filhos.
E aí seus filhos tiveram a oportunidade, mediante o plantio de estruturas benéficas, terem algo positivo para conceder ao mundo. Não é do dia para a noite que o Bill Gates ficou rico. Pelo menos aí, eu acho que levou aí uns 30 anos, 40 anos de trabalho árduo. Não vai ser do dia para a noite. Então, a pressa conduz à miséria. E o nosso país tem lutado estritamente contra a miséria há muito tempo. Mas a gente não vê isso resolver. Mas por que não resolve? Não resolve porque os cidadãos brasileiros, eu e você, todos nós, fomos ensinados a projetar planos temporários, soluções mágicas, que é resolver o problema do dia para a noite. Mas a coisa não funciona assim. A miséria tem uma estrutura muito forte e tem que ter muito esforço, muito investimento. E esse investimento, não só de dinheiro, mas de tempo e de amor e de cuidado, tem que ser realizado a longo prazo e sem interrupções. Todas as grandes nações vieram do nada. Todas as grandes nações passaram por momentos de miséria terríveis. Mas, qual a diferença deles para nós? A diferença deles é que eles plantaram cotidianamente, sem interrupções, para que houvesse um dia um fruto melhor que hoje eles estão colhendo. E hoje, aqueles que não plantaram, infelizmente, não estão no mesmo patamar de oportunidades e de conhecimento. A pressa leva à miséria. Então, vamos desacelerar. Porque se você continuar apressado do jeito que você está, querendo resolver as coisas do jeitinho que você quer resolver na sua vida, você vai pagar caro na sua própria família. Outra coisa que a gente pode aprender sobre a pressa está em Provérbios capítulo 25. Nós lemos o capítulo 21, mas no Provérbios capítulo 25, no verso 8, a gente aprende algo importante também. Verso 8 diz assim: não te precipites em litigar, para que depois ao fim fiques sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Outra coisa que a gente pode aprender com relação à pressa é que a pressa dificulta a nossa saída de problemas. A pressa dificulta a saída de problemas. Existem problemas que a gente não pode sair do dia para a noite. Existem circunstâncias que envolvem outras pessoas, que envolvem a nossa família, que não é do dia para a noite, num rompante, que a gente vai resolver. E a palavra fala, em Provérbios capítulo 25, no verso 8, claramente que aqueles que são precipitados ficam sem ação quando o outro coloca você em apuros. Ou seja, quando uma circunstância externa te coloca em apuros. Bom, às vezes existem problemas que nós não criamos. Esses problemas são criados por outras pessoas. Nós estamos vivendo um problema assim, agora. Este problema não foi criado por nós. Mas nós estamos tendo que administrar um problema que não foi criado por nós. E aí? Vai sair apressado disso? Não. Não podemos. Porque a situação é tão séria, é tão grave, é tão complexa, que precisa de calma. Então, eu peço a você que fale a pessoa que está ao seu lado. Por favor. A gente aqui na igreja tem esse costume, né? Vamos continuar. Fale a pessoa que está ao seu lado. Muita calma nessa hora. Repete aí. Muita calma nessa hora.
Porque este problema que nós estamos vivendo hoje não vai ser resolvido do dia para a noite. O normal não vai ser mais tão normal assim. Daqui para frente, nós teremos que nos adaptar, teremos que superar, e aí sim seremos felizes. Teremos os mesmos níveis de felicidade que tínhamos no passado. Mas será uma felicidade diferente. A nossa felicidade virá de maneira diferente do que no passado. Porque essa situação não vai ser fácil sair tão rapidamente. Então, quanto mais rápido você se adaptar e superar e olhar para as coisas do céu, para o Senhor, mais rapidamente isso vai passar para a sua vida. Então nós não podemos nos apressar demasiadamente, de forma irresponsável, exatamente porque a pressa dificulta a saída dos problemas. Por que a gente tem dificuldade de resolver o problema de corrupção no Brasil? Há muito tempo, a gente já ouve falar sobre isso, né? Você ouve, com certeza. Há muito tempo falar sobre corrupção no Brasil. Por que está demorando tanto para resolver esse problema? Porque a gente está apressado. Aonde podemos resolver o problema do Brasil de corrupção? Sabe aonde? Na família. Quem resolve o problema de corrupção a longo prazo é pai e mãe. Porque a palavra fala, a Bíblia nos ensina, que ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ele não se desviará dele. Ou seja, se você tem um adulto que é corrupto, quer dizer, no passado, que ou ele decidiu ser corrupto por si só, que isso é uma raridade, ou ele de alguma forma, ele foi ensinado a esse caminho. Então daqui a 30 anos, daqui a 40, 50, 100 anos, quando os nossos filhos e netos estiverem nesse país, se existir, eles só terão uma vida correta quando nós decidirmos, como famílias brasileiras, a ensinarmos os nossos filhos e netos no caminho correto. Senão isso aqui vai ficar do mesmo jeito que está. Essa luta constante. Há mais de 30 anos eu ouço que o Brasil tem problema de corrupção e não resolve. Não resolve porque não é rápido. A pressa dificulta a saída de problemas complexos. Então você pode ter muitos problemas nessa fase de pandemia. Nós temos que confiar no Senhor, mas não tenha pressa. Porque o que eu conheço de crentes apressados, só a graça. O que eu conheço de crentes que quer que Deus faça assim e resolva os seus problemas, não é assim. Biblicamente não é assim. Existem problemas, circunstâncias que Deus está lidando, está trabalhando todos os dias com você. Há quanto tempo Deus trabalha com você? Problemas que você criou. Quanto tempo? Há quanto tempo? E Deus tem tido paciência, porque Ele sabe que os seus problemas são complexos. Seria muito mais fácil Deus fazer assim, fulano de tal, morre agora, resolve. Não, vamos terminar o mundo agora porque vai resolver. A coisa não é assim. Se Deus tem paciência conosco, com os nossos problemas, por que nós não vamos ter paciência com os problemas que nós criamos para Deus? Nós criamos muitos problemas para Deus. Muitos. E Deus tem paciência conosco. Então a pressa, ela dificulta a saída de problemas difíceis. Nem todo problema é fácil de sair. Nós temos que ter sabedoria de Deus para sairmos de certas circunstâncias de cabeça erguida, mas isso às vezes vai levar um certo tempo. Última coisa que a gente pode aprender, ainda continua em Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, no verso 28. Olha lá, por favor. Provérbio 25, no verso 28. A palavra de Deus
diz assim para nós terminarmos: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vou repetir, vamos lá? Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Última coisa que a gente pode aprender com relação à pressa: que a pressa abre a guarda para o inimigo. A pressa abre a guarda para o inimigo. Nós brasileiros não estamos acostumados a sermos proibidos de ir e vir. Uma das características da Constituição Federal de 1988 é essa garantia de ir e vir. É uma característica dela. Não quer dizer que isso sempre aconteceu. No Brasil, o ir e vir liberado é uma coisa nova. Não é uma coisa antiga. Isso é novo. Isso só foi para o papel, literalmente, em 1988. Então faz pouco tempo. Então a geração que nós estamos vivendo agora não está acostumada a ter os seus movimentos limitados. Não está. Não está mesmo. Isso é muito sério. Porque quando não há limites na cidade, não há circunstâncias fechando uma cidade, aquela cidade, perante a palavra de Deus, naquela época que era natural, que as cidades tinham muros. Quero lembrar você uma passagem da Bíblia: Josué estava em frente a uma cidade chamada Jericó, e a cidade de Jericó tinha uma muralha enorme. Por que aquela cidade tinha uma muralha? Porque precisava ser segura. As pessoas que moravam ali dentro precisavam ser defendidas de alguma forma, e o muro era um impedimento. Bom, então vamos imaginar que a sua vida, com pressa, é como se fosse uma cidade sem muro, perante a palavra aqui, falando lá. É uma cidade sem muro. Provérbios 25, 28. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que os apressados não têm limite. Nem para atacar outras pessoas, mas também não tem limite para ser atacado. E nós temos um inimigo em comum: Satanás. E ele sabe quais são as rachaduras do muro moral, espiritual, financeiro da sua vida. Agora, quanto mais apressado você é perante a palavra, nem muro vai ter. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Se com muro não é tão difícil atacar uma cidade, quanto mais sem muro. Uma casa sem muro, para nós aqui, é inaceitável. No Brasil, então, uma casa sem muro, faz parte da nossa cultura, ter muro. Você vai em outros países, não tem a mesma cultura. Mas nós, brasileiros, gostamos de muro. Às vezes não tem necessidade de fazer, mas fazemos. Faz parte. A gente não consegue viver numa casa, num apartamento, se não tiver um muro alto. Tem que ter um muro alto. Faz parte da nossa essência. Todas as casas têm muro. Todas as casas, onde você vê, tem muro. Exatamente por causa desse risco, dessa dificuldade, da violência que vivemos. Bom, a pressa, ela derruba os muros da sua vida. E isso não é Satanás que fez, não. Você mesmo. A gente às vezes culpa Satanás, por umas coisas, mas quem fez foi a gente. Então, querido, querida, quero te dar alguns conselhos sobre a pressa. Nós aprendemos aqui hoje, frente à palavra, em Eclesiastes capítulo 7, que a pressa leva à tolice. Conduz à ira e leva à tolice. Depois a gente aprendeu em Provérbios capítulo 14, verso 29, que a pressa leva à loucura.
fazer coisas loucas. Depois, a gente aprendeu que a pressa, em Provérbios capítulo 21, verso 5, que a pressa leva à miséria, à pobreza, tanto moral, espiritual, quanto física. Quanto mais apressado você for para ganhar dinheiro, mais pobre você vai ficar. Quanto mais apressado você for para fazer alguma coisa, mais dificuldade vai ter. Acalma o teu coração. Depois aprendemos em Provérbios capítulo 25, verso 8, que a pressa dificulta a saída de problemas sérios, problemas complexos. Me perguntaram esses dias, pastor, quanto tempo a igreja vai ficar fechada? E eu respondi para a pessoa, enquanto eu for pastor desta igreja, o tempo que for necessário. Porque valem muito mais as vidas do que uma aglomeração ou o dinheiro que talvez possa faltar. Nós não podemos vacilar nisso. Vai ficar fechado o tempo que for necessário. Se for para ficar fechado 1 ano, vai ficar fechado 1 ano. 6 meses, 6 meses. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Porque uma vida vale mais do que tudo. E é por isso que a gente tem que ter paciência, porque a pressa, ela incapacita de nós sairmos de dificuldades difíceis, complexas. Outra coisa que a gente aprendeu também em Provérbios capítulo 25, verso 28, a pressa, ela abre a guarda para o inimigo. A pressa abre a guarda para o inimigo. Vamos fechar os nossos muros espirituais, os nossos limites? Exatamente porque se nós não fizermos isso, o inimigo adentra e faz coisas terríveis. Peço a você, não fique com pressa. Não seja lerdo, mas também não seja apressado. Vamos caminhar no caminho do Senhor, no ritmo do Senhor, e Deus proverá. Vai dar tudo certo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é rica até os dias de hoje e nos ensina como andamos, às vezes errados, às vezes apressados, querendo fazer do nosso jeito, do nosso tempo, a nossa hora, e isso não conduz a coisas boas. Vem com a tua graça sobre nós e dá, Senhor, misericórdia ao teu povo que se reúne nesta igreja, para que possamos, Senhor, no teu tempo, estarmos juntos pessoalmente, presencialmente, de maneira saudável e segura, novamente. Esteja, Senhor, com a nossa cidade, esteja, Senhor, com os nossos irmãos, nas suas famílias, dá prosperidade ao teu povo, multiplica, Senhor, os alimentos nos lares, para que não possamos passar por uma situação mais grave do que já estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país. Esteja conosco, dá-nos a tua graça em nome de Jesus amado. Amém. Muita calma nessa hora. Tenho 2 recados apenas. Primeiro deles, que você faça contato com pessoas da igreja. Manda um WhatsApp, um telefonema, alguma coisa, para que possamos interagir mesmo assim. Em segundo lugar, peço a você que, por favor, nos ajude nos dízimos e ofertas, na ação social da igreja, para que possamos, de alguma maneira, ajudar as pessoas que estão em situação de risco, comprando materiais, cestas básicas, máscaras, material hospitalar, remédios, tudo isso, os recursos da igreja estão sendo destinados praticamente exclusivamente para essas coisas. Que Deus possa abençoar você, se cuide, não se arrisque, saia de casa apenas que se for necessário e vamos continuar dia após dia, um dia de cada vez, sem pressa, para que possamos ter a vitória em nome de Jesus no futuro. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.